Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula do Marreta Básica. Hoje iremos resolver o exercício 14 do livro do ZIL, da seção que trata de equações homogêneas. Nesses exercícios, eles pedem para resolver usando uma substituição adequada. No caso, vai ser a substituição feita no capítulo, na seção. Que é a substituição adequada para equações homogêneas. No caso, nós iremos observar a CDO e como a parte superior da divisão e a parte inferior, você já pode ver que é uma equação homogênea quando você tiver funções polinomiais e somam x, y, x vezes y, tem fatores alternados aqui na parte de cima e na parte de baixo, de forma que vocês não podem separar o x e o y na parte de baixo, nem na parte de cima. Então, você não poderá aplicar um método de variáveis separáveis. E você pode observar também que não tem composição, não tem cosseno, raiz, exponencial, são funções mais simplificadas. Haverá alguns casos onde tem algumas composições que você também pode aplicar o método de equações homogêneas, mas vai ser um caso bem particular, que nós vamos ver mais à frente. Neste caso aqui, se você for observar, na hora de resolver, a parte de cima tem o mesmo grau da parte de baixo. Como que nós observamos isso? Observe que a parte de cima você tem um polinômio x elevado a 1 e y elevado a 1. Quando você está somando dois polinômios de mesmo grau, você permanece no grau 1. Se você estivesse multiplicando y por x ou x por x, você ia aumentar o grau do polinômio, tornando assim de grau 2. Você observando a parte de baixo, você tem praticamente o mesmo polinômio de cima, de mesmo grau. X elevado a 1, não multiplica nenhum outro fator do polinômio, E esse também, y elevado a 1. Então, se você soma, você mantém o grau do maior. No caso é 1 e 1, mantém 1. E aqui em cima também está somando. Você preserva o grau do maior. 1 com 1, o maior é 1. Então, o grau do de cima e o grau do de baixo, você pode analisar que vai ser 1 embaixo e 1 em cima. Quando você tem um polinômio que chega a um grau 1 em cima e grau 1 embaixo, você vai chegar, então, que essa equação inteira tem grau 0. Isso aí é de acordo com a teoria, observando que aqui nós só estamos resolvendo o exercício. Então, você observa que essa função, que é derivada de primeira ordem, está igualando, é uma função homogênea de grau 0. Portanto, você pode fazer a substituição das equações homogêneas. Que seria o quê? Você vai chamar o y de u vezes x. Como é u vezes x, a derivada de y, você deriva y vira y', derivada da primeira é u' vezes a segunda, mais a derivada da segunda, derivada de x em relação a x, vai ser 1, vezes a primeira, que é u. Agora você substitui y nessas duas variáveis, ficando ux e ux, e substitui no lugar do y' este resultado, que ficará essa. Ou seja, você pegou uma equação diferencial em y e passou para uma variável u, aonde ficará mais adequado de você trabalhar o seu problema. Pois, como nós vimos que é uma equação homogênea de grau 0, você vai poder pegar esse x, colocá-lo em evidência e simplificá-lo. Tá vendo? Tem x aqui e aqui. Coloque em evidência, fica 1 e 3u. Da mesma forma a parte de baixo. Se a parte de baixo tivesse um grau maior do que a de cima, esse x passaria com um grau maior do que 1. E vice-versa. Se o grau de cima fosse maior do que o de baixo, aqui estaria x elevado a um grau maior. Por isso, ela tem que ser homogênea de grau 0. Significa que os dois
fatores, tanto o denominador quanto o numerador, tanto o denominador quanto o numerador, eles têm que ter o mesmo grau. Ou seja, o x que vai sair aqui vai ter o mesmo grau. Sendo assim, na hora que você for calcular, vai simplificar x com x. Nesse caso, eu passei o u para o outro lado, ficando menos u. E agora eu vou somar, tirando o mínimo múltiplo, né? Multiplico esse por u, ficando 3u mais u ao quadrado. O menos multiplica toda a equação, ficando dessa forma. 3 com menos 3 cancela, ficando esse resultado. Agora, observe que o lado de cá depende somente de u. Então, para resolver por variáveis separáveis, você passa esse termo multiplicando, fica aqui em cima. Você passa esse termo que está em cima dividindo, fica ele embaixo. E aqui você vai passar o x dividindo. Logo, função que depende de u multiplicando a derivada de u é igual à função que depende de x. Então, você pode aplicar o método de variáveis separáveis. Para tal, você tem que calcular essa integração. Para resolver tal integração, iremos usar a técnica de integral por partes, pois aqui nós temos uma fração de polinômios, ou uma função algébrica, né? Dessa forma aqui, nós iremos primeiramente analisar a parte de baixo, suas raízes, que será mais ou menos 1. Logo após, iremos aplicar o método de frações parciais. O método de frações parciais está explicado em outro vídeo. Irei deixar o link dele nessa bolinha azul. Basta clicar sobre ela. Para tal, nós iremos escrever a fração dessa forma, onde essa segunda forma será mais fácil de integrar. Encontraremos o valor de a e b, que nesse vídeo vai estar explicando. No caso, a é igual a 1 e b é igual a 2. Substituímos na nossa integral anterior. Substituímos o valor de a e b e substituímos a nossa função algébrica por eles. E agora a integral do primeiro vai dar ln de 1 mais u. E a integral do segundo, você vai integrar só a parte de baixo. Então, fica ln de 1 menos u. Como é menos a variável de integração, passo menos multiplicando o ln. E aqui vai ficar igual a ln de x mais c, pois a integral de 1 sobre x vai dar ln de x, mais c é a constante que acompanha a nossa função que depende de x. Agora, reescreveremos este resultado aqui em cima e observamos que, se nós temos um número multiplicando ln de s, ele vai ser igual a ln de s elevado àquele número. Portanto, esse menos 2, o 2 nós podemos passar para o expoente, ficando 1 menos u elevado a 2. 1 menos u vai fazer o papel de s, certo? E, observando essa parte de baixo, nós temos este menos esse elevado ao quadrado, né? Então, vai ficar o primeiro termo dividido pelo segundo. O quadrado vem dessa regra de cima, do 2. A parte de cá eu preservei. Agora, observando que exponencial de ln de a é igual a, nós temos ln e ln. Ou seja, para colocar tudo em função de u fora do ln e x fora do ln, basta eu fazer o que de cada lado para tirar o argumento do ln? Elevar o exponencial de cada lado, né? Fazendo isso, obtemos exponencial elevado ao primeiro membro. Como ele é igual ao segundo, é a mesma coisa da exponencial elevado ao segundo. Portanto, obtemos o primeiro membro, que vem da regra, né? O a seria todo o primeiro termo aqui de dentro. E aqui é igual a exponencial do ln de x vezes exponencial do c, pois está somando. Nós não podemos passar somente o x para baixo, utilizando essa regra. Porém, aqui, exponencial do ln de x, podemos passar o x multiplicando. E exponencial de c é uma constante, né? Pois o c é constante. Então, gente, observe. Essa função repetiu, essa virou x, e sempre que você tem exponencial de c
C multiplicando o número, você coloca simplesmente uma constante. Vai preservando a constante, pois você tem que observar essa constante como uma constante o mais abrangente possível. Agora, se você pegar a sua substituição para essa equação homogênea foi y igual a u de x. Aqui nós obtemos então que u será quem? Y sobre x. Substituindo, vamos ficar 1 mais y sobre x, no lugar do u, e 1 menos y sobre x ao quadrado, também no lugar do u, fez a substituição. Agora, tiramos o mínimo múltiplo, em cima e embaixo, fica x mais 1 sobre x, x menos 1 sobre x. Multiplicando a parte de baixo invertido, obtemos este resultado. X ao quadrado, que era esse x, passou em multiplicando invertido, e x menos y ficou dividindo. Pode simplificar esse x com esse, ficando somente x, né? E esse x, se eu passo dividindo, também posso simplificar com esse. Ficando, então, esse x passei dividindo, ficou x vezes x embaixo, e x vezes x em cima. Simplifiquei os dois, ficando somente 1. Passo este multiplicando, certo? Na hora que eu multiplicar aqui, fizer o quadrado do primeiro, menos, porque é menos aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é esse, vezes k. Agora, multiplico o k por todos e passo para dentro. Esse valor aqui, vou passar para o lado de cá, ficando essa forma. X, na hora que passa para cá, ele não depende de y, então fica x. Observem só, gente, que toda essa conta que eu fiz aqui foi para descobrir o valor de y, certo? Então, se eu pego e encontro essa equação, eu já tenho o valor de y dado implicitamente em função de x. Mas nós podemos arranjar um pouco melhor essa função, encontrando uma função do segundo grau em y. Ou seja, basta isolar os termos, igual nós vamos fazer aqui agora. Nós pegamos cada termo e colocamos os termos que não dependem de y, os termos que estão multiplicando o y e o termo que está multiplicando y ao quadrado. Depois de agrupar dessa forma, esse vai virar o a da forma de Bhaskara, menos isso daqui tudo vira o b e isso daqui vira o c. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, obtemos que y vai ser essa fórmula, mais ou menos essa raiz. Ou seja, você obtém dois resultados para y. Então, o resultado dessa EDO será essa função, y de x igual a essa função dependendo de x. Agora, se você quiser tirar a prova, basta você pegar esse y, substituir no valor dessas duas variáveis, fazer as contas, e você vai obter que esse resultado será igual à derivada dessa função. Ou seja, quando pedir na prova para verificar que essa função é solução dessa EDO, basta pegar essa função, substituir no lugar de todos os y, fazerem as contas e chegar na igualdade que ela dá, no caso a derivada dessa daqui. Então, gente, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês a trabalhar com essas EDOs homogêneas. E logo postaremos mais vídeos sobre EDOs homogêneas. Até a próxima.